por trazer essa encrenca para o Mato Grosso, né? Paulão estava tirando onda de mim, né? Por quê? Eu não sou de ensino porque eu não tenho didática. Minha mente é caótica. Eu sou desorganizado. Eu sou incapaz de administrar a minha vida doméstica. Né? Então, assim, não é minha vibe. A minha vibe é pensar, é criar estratégias inovadoras, é criar formas de fazer diferente. Meu nome é Marcelo Senise, sou o legítimo produto da mídia. Com 15 anos eu fui empresário, estourei nos jornais, né, na primeira página do Correio Brasiliense, como empresário mais jovem, recebi um prêmio da Associação Comercial do Distrito Federal, sou de Brasília, e isso me guindou a uma série de processos. Acabei sendo presidente nacional da Juventude da Reconstrução Nacional, na época da redemocratização. Antes tem um passinho atrás, perdão. Fui o coordenador do Se Liga 16, pelo voto de 16 anos, na Constituinte. Foi assim que eu fui parar na política. Ninguém acreditou que a gente conseguiria o voto aos 16 anos, e nós fizemos um trabalho muito intenso dentro do Congresso. Foi assim que eu fui parar dentro do Congresso. O voto de 16 anos é uma das minhas marcas na minha vida, né? É uma das partes importantes da minha história. Tenho lá o meu pedacinho dentro da Constituição do nosso país, né? E isso acabou me levando até uma pessoa que era um governador de Alagoas, chamado Fernando Collor de Mello, que me colocou como presidente nacional da Juventude da Reconstrução Nacional na época, né? A gente tinha 0,5% ou 1% da intenção de voto, mas eu fiquei fascinado com aquele cara. Falei, vou salvar o país, né? Esse aqui é da época do Se Liga 16, e acabei viajando o país todo, conhecendo um monte de deputado, um monte de governador, porque o Collor era uma pessoa muito, muito mística, e uma das videntes lá disse que eu dava sorte para ele me pegava por baixo do braço, e eu era o que levava a pedrada, caía do palanque, mas acabei viajando o país todo, e isso me deu muita penetração no meio político, né? Com 16 anos de idade, a gente nem tem ideia do que é isso, né? A gente fala muito de igual para igual. A gente não tem essa visão da questão da separação do poder. E isso foi o que me guindou na política. Depois disso, acabei, na época de 92, fui eleito embaixador da Juventude da ONU, representando a América Latina, né? Fui fazer minha carreira internacional, que foi aonde eu acabei me especializando. Eu era sociólogo, né, pela UNB, e acabei me especializando em comportamento humano. Sempre fui fascinado, e isso por desgosto do meu pai. Meu pai foi vice-presidente da OAB nacional, e eu fui preparado para ser um advogado, né? Mas eu, como sou uma pessoa extremamente pirracenta, se ele quer que eu faça direito, eu vou fazer sociologia. Até porque eu levei Paulo no primeiro vestibular, e passei no segundo, ninguém sabia nem que eu tinha me inscrito para sociologia, né? Essa foto é quando a gente tomou posse na Conferência da Coreia, né? Na sequência, nós viemos para a área política efetivamente, e depois vendo no Collor, teve as eleições do Distrito Federal. Eu vou encurtar porque a história é um Forrest Gump, né? Minha vida é uma sucessão de acidentes. E não é por mérito, gente, é acidente mesmo, né? Eu não sei se uns dizem que é axé, uns dizem que é destino. Vamos olhar pelo ponto de vista que são acidentes. E acidente não é uma coisa ruim, né? Acidente é aquela coisa inesperada. Em 2008, eu era chefe da assessoria especial do governo do Distrito Federal, né? O governo caiu com aquele escândalo de José Roberto Arruda. Fui chefe do gabinete de crise, foi aonde eu acabei virando um especialista em crises, né? E depois da campanha dele, a gente fez uma coisa absolutamente inusitada, né? Tinha aquele chumaço de dinheiro que ele recebe, aqueles 50 mil, e no primeiro programa eleitoral, contra todos e contra tudo, foi a primeira imagem da campanha, foi aquilo, e a gente conseguiu mostrar para a população que, na verdade, foi um golpe, né?
E ele iria ganhar no primeiro turno todas as pesquisas disparadas, né? Criamos toda uma narrativa em cima, mostrando as provas, as questões que a gente nos pareceram favoráveis, e isso realmente foi uma coisa muito, muito inusitada. Acabou que a justiça não permitiu que ele fosse candidato, isso em cima da hora, veio Geoffroy, fui marqueteiro de Geoffroy, mas perdemos por 0,5% ou 1%, que foi uma margem muito pequena para uma campanha de 20 e poucos dias. Né? Esse acabou virando minha marca, essa questão de fazer grandes viradas em curto espaço de tempo. Né? Justamente por isso, porque, e é esse meu convite para vocês, justamente por pensar fora da caixa, por sair do tradicional, por experimentar. Isso não significa que vai dar certo, né? Mas a gente fazer o feijão com arroz do dia, que é o que geralmente a gente faz no nosso dia a dia, acaba nos levando a lugares novos, né? A gente não experimenta novas paisagens, não experimenta novos lugares, novos sabores. Terminando a campanha, nós fundamos então a Social Play. A Social Play foi uma das primeiras empresas de marketing do país focada no marketing digital político, né? Atendemos a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, né? A presidente Celina Leão, Liliane Roriz, que era vice-presidente, enfim, foi onde a gente fez o grande mergulho, né? Na sequência, nós acabamos saindo, né? Porque e aqui em Mato Grosso isso é uma coisa muito, muito forte, né? O marqueteiro, se trabalhou para algum cliente, parece que ele é militante político, né? Não se enxerga marqueteiro ou jornalista como um profissional contratado, né? Pergunta para você, pergunta para um técnico de futebol, né? Para que time você torce? Para aquele que me paga, por óbvio, né? E esse conceito de Mato Grosso é muito, muito difícil. A gente tem experimentado de maneira muito, muito complicada isso aqui, porque se você trabalha com um candidato, você fica estigmatizado como se você fosse um militante ou como se você fosse parte do grupo político, e você sequer conhece a pessoa, né? Você não tem a menor intimidade, você não tem nenhum vínculo, você não tem, né? E assim, lá em Brasília, saindo disso, eu fui fazer o Senado do Tadeu Filipelli, né? Que era quando caiu o governo, que acabou se coligando com o PT, e acabamos fazendo a Agnello Queiroz, na área digital, pegamos a área digital, e isso acabou me guindando a diretoria de marketing da CAESB, que é a Companhia de Água de Brasília. Como vim parar em Mato Grosso? Isso é importante, né? Todo mundo pergunta, como é que você veio e tal? Eu era um marqueteiro nacional de solidariedade. Ô, Fred Perillo, uma salva de palmas para o Fred, meu amigo Fred, veio prestigiar aí em Mato Grosso. Como eu vim parar em Mato Grosso? Que é uma grande pergunta. Eu era marqueteiro nacional do Solidariedade, né? E como marqueteiro nacional, eu ia fazer uma das campanhas mais importantes para ele, que era do Francisquini, em Curitiba, na prefeitura de Curitiba. Simplesmente a campanha dele, aos 47 do segundo tempo, caiu. Isso, para marqueteiro, é a morte. Por quê? Porque você está articulado e você não tem espaço em outros times, a não ser que você vá como um mero auxiliar ou que você vá como um consultor. Mas por quê? Porque essas coisas são definidas com alguma antecedência, né? E aí eu fiquei muito desacostuado, porque eu estava no meio da rampa da minha carreira, né? E aí eu fui chamado pelo Paulinho da Força, né, para ele me informar que o Francisquini tinha caído, etc, etc. E como eu tinha sido marqueteiro de José Roberto Arruda, né, como eu tinha feito parte dessa equipe, ele tinha um prefeito que eu dizia que eu queria conhecer o interior, eu queria experimentar uma campanha de interior, né? Nunca tinha feito uma campanha no interior, e a gente escutava aquelas coisas, né, como funcionava. E aí perguntaram se eu aceitaria fazer José Carlos do Pátio, em Rondonópolis, que era um prefeito que tinha sido cassado, que tinha várias similaridades com Arruda, e etc, etc.
como a Nacional estaria pagando, etc., eu topei. Falei, vou para o interior, até porque eu estava muito enfastiado. Foi assim que eu vim parar em Mato Grosso. Chegando aqui, nós tínhamos 19 segundos de televisão, não tinha um banco de dados, não tinha um banco de imagem, não tinha um álbum de foto, não tinha rede social. Né? Foi quando eu conheci o Diego, entendeu? O Diego Tida é um dos profissionais mais completos na área de comunicação que trabalhou comigo aqui em Mato Grosso. Obrigado, Diego, por ter vindo. Não tínhamos nada. E aí eu passei 2 dias trancado no hotel, porque eu tenho esses processos falando, o que eu vou fazer? Vou passar vergonha aqui. Caí numa roubada. Né? Mas assim, não tinha mais escapatória. E aí começamos a pensar, comecei a juntar equipe, juntei uma equipe de amadores, totais amadores. Né? O Diego fazia vídeos e etc. Juntamos uma moçadinha e falamos, é isso que eu tenho, então vamos com isso. E começamos a pensar como é que a gente conseguiria comunicar. E pensar como funcionava o WhatsApp. E aí a gente pensou, bom, se o WhatsApp funciona assim, a gente pode tentar fazer um sistema, um robô, que tenha interação humana, que entenda como interação humana e consiga fazer essa comunicação. E assim foi feito. O primeiro bot, que é chamado de bot, o primeiro bot do país utilizado na área política, foi construído em Rondonópolis, por uma equipe que não era da área política. Isso é um case de sucesso. Fizemos uma campanha toda na linguagem de WhatsApp. Toda na linguagem de WhatsApp. E aí, surpreendentemente, sem dinheiro, claro, gente, uma coisa, a comunicação não suplanta a sola de sapato, a articulação política, o dia a dia da candidatura. Tá? Quem vender para vocês essa fórmula que pode saber que é charlatão. Né? As coisas não funcionam de maneira separada. Né? E vencemos a eleição no WhatsApp. Nossa audiência era maior do que o programa eleitoral dos nossos concorrentes, dos nossos oponentes, que inclusive, quem estava do outro lado? A Dilde Saquete. Mas eles apanharam tanto da gente, apanharam tanto, eu sempre gostei muito da linguagem memética, e assim, outro paradigma que eu gostaria de quebrar com vocês. Fake news é diferente de meme. Uma charge de jornal é um meme. Aquilo ali não é uma fake news, é uma maneira, é uma linguagem de se contar uma determinada história ou ressaltar uma característica. Né? Existe, todo mundo joga no meio do balaio, é fake news. Não. Por quê? Porque na linguagem dos memes, você às vezes comunica melhor do que nas peças tradicionais. Essa é a questão, a forma de comunicar. E é isso que nós, que somos comunicadores, né, marqueteiros, jornalistas, pouco entendemos ou pouco queremos ver. Né? Justamente de não se buscar essas novas linguagens. Né? Todo mundo usa o WhatsApp como se fosse um pulverizador, um panfleteiro doido, e joga qualquer coisa a qualquer momento. Você produz um conteúdo dentro de um conteúdo, e aí você replica no Facebook, no Instagram. E, gente, cada uma dessas plataformas, e o Fred, eu acho que vai abordar isso com muito mais propriedade do que eu, né? Cada plataforma tem sua linguagem. Instagram, ela é imagem ativa, é imagem, é foto, ela dá o approach mais pessoal. Facebook, conteúdos mais densos. LinkedIn, conteúdos mais focados no profissional. Né? O WhatsApp é um mensageiro, é linguagem rápida. Não adianta você jogar conteúdos densos dentro do WhatsApp. A pessoa passa o olho, mas não lê. E isso é a questão relevante. Saquete, depois de ter levado, né, essa surpresa, essa surra surpreendente que a gente deu em Rondonópolis, né, acabou nos contratando para fazer a campanha dele a Senado. E aí vim eu fazer mais uma campanha em Mato Grosso, e aí nós criamos a inovação da roda de conversa. Eu não sei quem lembra da roda de conversa, mas isso foi um sucesso. Né? O que era a roda de conversa? Eu precisava colocar o Saquete na rua, nós criamos uma espécie de um comício híbrido, virtual
e físico. Fizemos um grande programa de auditório, chegávamos com aquele circo, com painel de LED, com grua de TV, tipo Serginho Grosman, meu sócio MacGyver, né? Na época nós tínhamos se conhecido há pouco tempo, MacGyver com esse carisma extraordinário que ele tem, né? E jogamos o saquete na rua, sem roteiro. Esse era o objetivo, né? Por quê? Porque não adianta você fazer uma ação fake. Não adianta. E se o político quer conversar com a comunidade, ele tem que estar aberto a perguntas espinhosas, a assuntos espinhosos. Ele tem que se arriscar. E nós saímos da rabeira e tivemos um impulso na campanha dele com roda de conversa, rodamos o Estado. Infelizmente não tivemos tempo, porque a hora que ela amadureceu e que ela engrenou, a campanha estava terminando, né? Eu assumi a campanha dele no meio da campanha, na verdade, né? Geralmente é assim comigo, né, Fred? Sempre me chamam para resolver o problema quando o problema parece estar perdido. O fato roda de conversa é um case nacional, foi premiado, foi destaque na grande imprensa nacional, como um novo método dos comícios, né? Que era uma grande live em praça pública, com perguntas abertas da internet, dos jornalistas. A gente fazia, por isso chamava roda. Era internet, jornalista e plateia. Internet, jornalista e plateia. E o MacGyver segurou muita bucha, né, no meio da apresentação, arrancava o ponto, porque eu sou extremamente estressado, né? Geralmente as pessoas têm um nível de relaxamento, nível normal, um nível de tensão, nível de estresse. Já sai do nível de tensão, né? E a gente acaba... mas assim, deu uma química extraordinária. A gente ainda fez o saquetinho, para tirar aquela coisa sisuda do saquete. São formas de comunicar. E, na verdade, foi, eu digo... Sem nenhuma dúvida que foi a melhor campanha do ponto de vista digital. Para vocês terem ideia, no último roda de conversa que aconteceu em Rondonópolis, nós tivemos, quanto, Diego? 2 milhões 2 milhões de pessoas de alcance. 2 milhões. E, na época, a live não se patrocinava. Mas nós patrocinávamos todos os outros posts direcionando para lá. A gente fez uma bela arquitetura, porque tudo é uma arquitetura. Lá atingimos 2 milhões de pessoas. Fizemos uma rede de transmissão colaborativa com todos os candidatos que a gente apoiava, os estaduais, né? Os estaduais e federais. Gente, 2 milhões de pessoas é 2/3 da população do estado, né? Enfim, isso foi minha chegada em Mato Grosso, e aí tem vários outros cases. Vamos seguir. Na comunicação, no marketing, evoluir é preciso. Vocês estão aqui, nesse seminário, buscando se aperfeiçoar, se atualizar. Vocês já são um diferencial. Na nossa área, especialmente com o advento das redes sociais, especialmente com o avanço tecnológico, se a gente não estudar, a gente está para trás. Se a gente não se atualizar, a gente vai para o museu. Então, por quê? Porque os algoritmos mudam o tempo todo, a política das plataformas muda o tempo todo. E é picaretagem a gente fazer com o nosso cliente simplesmente a entrega. Ah, está aqui, postei. Porque isso, gente, é 20% do processo. Produzir conteúdo, todo mundo diz que conteúdo é rei. Mas para o rei reinar, ele precisa do castelo, ele precisa do trono, ele precisa de uma roupa ajeitadinha, ele precisa de súditos. E, na verdade, na nossa área, a gente tem um grande grupo de picaretas. Por quê? Porque a gente não está comunicando. A gente está fazendo o que o cliente quer, porque assim são todos estressados, todos querem ver a foto bonita, todos querem... O Diego é um que é muito detalhista, etc. A hora que eu olhava e falava, piora isso aqui. Piora isso aqui está muito profissional, Diego. E o mais difícil com esse tipo de profissional é conseguir tornar o trabalho mais amador. Por quê? Dentro do que a gente estava comunicando,
estar menos profissional fazia com que ele comunicasse melhor. Simples assim. Às vezes estão muito preocupados com layouts, com cores, com formatos. E às vezes o layout atrapalha a mensagem. Pasmem, senhores. E assim, você falar isso nesse auditório, eu vejo tanto que algumas pessoas se incomodam e tanto que... Mas é exatamente isso. E assim, o cliente, né? O cliente quer que você faça uma produção de Hollywood. Só que você é uma equipe, uma pessoa ou duas na área de comunicação. E não se entende que a comunicação é um dos pilares básicos de mandato. Por duas razões. Primeira, porque não adianta você fazer sem comunicar. E segundo, não adianta você estar sem ouvir. Não adianta, rede social é relacionamento. Como é que você vai se relacionar se você não responde? Como é que você vai se relacionar se você não escuta? Se você não sabe o que o seu público quer? É igual jornalista. Eu falava isso ontem com Marisa Batalha. O jornalismo está cada vez mais pobre. Pobre, por quê? Porque ele vem com fato, ele fala sobre o fato, pega um personagem qualquer para ilustrar. E, na verdade, a notícia é o personagem. A hora que o jornalista começa a focar no personagem, ele começa a se diferenciar no mercado. Os veículos começam a se diferenciar no mercado. Tem que se mudar esse olhar. E aí tem essa questão das inclinações ideológicas, todo mundo sabe. Você tem lá o redator, você tem lá o dono do site, do veículo, que tem a sua preferência, né? E mesmo com isso, ainda assim a gente comete o erro de não conseguir dar a substância. Porque mais vale a gente plantar a semente na nossa área política, mais vale plantar a semente do que a gente apresentar uma planta pronta. Por exemplo, eu venho da área de guerrilha, né? Hoje a gente tem trabalhado arduamente para poder... Criamos uma lei contra fake news, fui um dos coordenadores dentro do Congresso para tentar combater isso, né? Na questão da desconstrução, mais vale você colocar pulga atrás da orelha de quem está vendo, está recebendo o conteúdo, do que você falar. Tipo, tudo indica que esse cara é um picareta. Será que ele é? Imediatamente o cara vai falar, ele é. Se ele decidiu cognitivamente que ele é, não foi você que falou. Ele agarra isso como uma verdade absoluta, que é assim que tem sido feito grandes trabalhos, né? Hoje tem uma central de monitoramento, por exemplo, nosso sistema é capaz de detectar uma fake news em 4 horas. Fake news é uma coisa muito séria, gente, muito séria. Só que existe um equívoco das pessoas com relação a fake news. Porque aqui tem vários jornalistas. Quantas fake news a gente vende por dia? Quantas fake news a gente produz por dia? Porque a gente tem um deputado, ou tem um prefeito, que a gente tem que dar aquela escondidinha, ou tem aquele adversário que a gente tem que dar aquela beliscada, a gente dá aquela salgada, a gente dá aquela temperada. E isso não é fake news? Eu estou trazendo esse popurrí de coisas só para poder temperar o nosso entendimento. Vamos em frente. A Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O
O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90 a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam uma tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidade de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para o sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro.
Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulado de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam a ideia de comer insetos. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Bem-vindos. Esse texto é um texto que foi publicado pela IBM, né? E é um texto inquestionável do que está acontecendo. A questão é que a gente está tão fechado no nosso mundo que a gente não percebe como nós estamos vivendo um momento disruptivo. Gente, a sociedade mudou, a forma de comunicar mudou. Qual o objetivo do marketing e da comunicação política? Ou de mandatos, ou governamental? Todo mundo acha que nós estamos atrás de audiência. Nós produzimos os nossos conteúdos atrás de audiência. Nós fazemos os nossos discursos atrás de audiência. Nós publicamos posts atrás de audiência. E, na verdade, isso é um equívoco. Nós não buscamos audiência. Nós buscamos atenção. A atenção é o que a gente persegue. Por exemplo, você conscientemente você sabe que você está dentro de uma sala, a temperatura que está o ar, as pessoas que estão sentadas ao seu lado. Entretanto, se dispara o alarme de incêndio, instintivamente você levanta e vai se dirigir à porta. A atenção é o que liga o seu estado consciente com uma ação. É um linhame e ele é mais instintivo do que racional. Por exemplo, você está descalço, você pisou em alguma coisa pontiaguda e imediatamente você evita colocar o peso para evitar furar, porque é o instinto de preservação. Se você está num ambiente tenso, você está atento. Estourou uma bombinha, você já acha que é tiro, já. Se você está no trânsito e você escuta uma buzina, imediatamente você olha. Quando falam o seu nome, você olha. O que nós trabalhamos, e com inteligência artificial isso ficou muito mais fácil, a gente consegue estar e entender esse linhame que separa a consciência plena da pessoa tomar uma ação. A ação de ler o seu texto, de ver o seu vídeo. Todo mundo diz, né? Quem vem da faculdade de comunicação, que a atenção dura meros 3 segundos. Na verdade é um pouco menos. Se você não tem uma manchete, você não tem leitura do seu artigo ou do seu texto. Se você não tem uma boa foto, você não tem a leitura ou o exame do seu texto. Se você não tem o chamamento, a pessoa não assiste seu vídeo. Então, temos que começar a pensar de uma maneira diferente, né? Como buscar essa atenção? No escopo, que é a plataforma que nós usamos, a gente entende exatamente isso. Como a inteligência artificial ela é capaz de analisar um volume de dados estratosféricos por segundo,
No caso do escopo, ele analisa por segundo algo em torno de 12 mil listas telefônicas do estado de São Paulo, por segundo. Surgiu aí agora o ChatGPT. Nossa, é atrasado. Ele só foi treinado até 2021. Por quê? E a Marisa, por quê? Porque o custo do volume de dados que uma plataforma dessa consome para fazer seu aprendizado de máquina é absurdo. E a tendência é ficar mais barato, claro. Quando a gente está falando de atenção, a gente tem que falar como a gente organiza isso. E aí nós temos o chamado sistema. O que é sistema, gente? Você está dentro de um gabinete, você tem a recepcionista, o chefe de gabinete organiza lá o sistema do gabinete. A recepcionista faz o cadastro, passa o atendimento, você tem um funcionamento. O sistema é um conjunto de componentes, né? E cada pessoa dentro de uma equipe é um componente, por exemplo. É um conjunto de componentes que são organizados para determinado fim, para determinada tarefa, para determinada ação. Eu estou passando rapidamente por esses conceitos que eu acho que é importante, né? E a grandeza disso, entre a atenção e tal, está na emergência. O que é emergência? Todo mundo confunde urgência com emergência. Emergência, vem do instinto, vem dos canais sinestésicos, vem da emoção. Por exemplo, um formigueiro. O formigueiro ele tem a mesma estrutura hierárquica e a mesma estrutura que todos os formigueiros no mundo. Não existe um manual de como construir um formigueiro, mas o cemitério delas fica mais acima e o lugar da rainha fica mais abaixo e por aí vai. Isso é um sistema emergente. Assim como os movimentos sociais. Gente, vocês lembram o quebra-quebra dos 20 centavos dos ônibus? Que de repente houve uma catombe social, um movimento sem líder. Eles não tinham pauta. Era uma questão irracional, era um sentimento. Isso é um comportamento de massa que é feito pelo fenômeno emergente. Ninguém esperava aquilo, de repente aquilo foi numa crescente, por isso que é tão perigoso, né? Esses movimentos, A questão é que com a inteligência artificial você consegue prever isso, porque você consegue monitorar esse comportamento, e pior, gente, pasmem, a gente consegue interferir ou mesmo causá-lo. A inteligência artificial, ela é benéfica, hoje ela dominou hoje a vida. Já vou seguir mais rápido, Margarida, já estou me apertando ali, que eu já... Né? Ela dominou. A gente usa o Waze para dirigir, a gente usa Google para pesquisar, a gente usa Siri, Alexa. A gente, quando fala perto do celular, de repente chega uma propaganda. Ué, tá me escutando? Tá. Não existe mais privacidade. Isso não significa que você está sendo espionado. Isso a gente vê do ponto de vista de metadados dentro da LGPD. Mas ele está te escutando, ele vai te entregar o que você está precisando. Ou você comprou uma passagem hoje para o Rio de Janeiro, a hora que você chegar em casa e abrir sua rede social, tem uma propaganda lá de alugue um carro no Rio de Janeiro, portanto. A inteligência artificial faz isso, ela monitora o tempo todo, que são chamados crawlers. Você sabe o humor. Você tem hoje sistemas que você, ao olhar para o celular, ele diz qual é seu humor, pela sua expressão facial. O Facebook tem o melhor sistema de mapeamento de expressão facial do planeta. É uma coisa absurda, absurda. Nós estamos dominados pela inteligência artificial. Só que a inteligência artificial é o que consegue fazer determinadas coisas. O cego vê, consegue fazer
o surdo ouvir, os braços mecânicos. Seja agricultura, você tem milhares de aplicações que são muito positivas. Entretanto, você tem um outro enorme conjunto de coisas negativas. O mundo, há 4 anos atrás, ficou pasmo, vendo a maior democracia do planeta, a democracia norte-americana, de joelhos para o uso da inteligência artificial para a eleição de Donald Trump. O escândalo da Cambridge Analytics foi a primeira vez que na história conseguiu se verificar o uso da inteligência artificial para esse tipo de método. E por quê? Através da inteligência artificial a gente consegue falar com quem quer ouvir. A gente consegue ter um Big Data extraordinário. Eu vou avançar um pouquinho mais rápido, gente, só para... Senão daqui a pouco o Magalhães me joga aquele sapato dele, o Magalhães é estressado. Hoje ele não está. Não está? É porque ele é sorridente para vocês. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, gente, só para poder, poder avançar mesmo. A grande questão é você saber com quem você está falando e o que essa pessoa quer saber. Por exemplo, eu digo para vocês com toda tranquilidade que o meu sucesso como marqueteiro todo foi graças ao sistema de monitoramento de inteligência artificial. Por quê? Porque eu tenho uma bússola ali que me mostra onde é que eu tenho que apertar e onde é que eu tenho que afrouxar. Eu estou vendo o movimento da maré. Eu sei, não tem mais prova A e B. Tem publicitário aqui no auditório? Não temos mais prova A e B. Porque o sistema nos diz. Prova A e B, para quem não sabe, gente, você faz 2 publicidades, uma com fundo laranja e outra com fundo azul. Você coloca 24 horas, por exemplo, numa rede e impulsiona a mesma coisa. Uma vai muito mais longe do que a outra. Por quê? Não existe um porquê, especificamente. Mas o laranja foi mais. Na inteligência artificial, você já sabe que o laranja vai mais e até onde ele pode ir. Por exemplo, isso eu usei muito na penúltima campanha, a campanha do Saquete, inclusive. Vamos fazer, vamos falar com quem gosta de animal. Coloquei ele lá pescando, quem gosta de pesca e tal. Peguei o sistema e perguntei, escopo, me faça um banco de dados de todas as pessoas que gostam de animal e de pesca e etc. Ele me deu todos os veterinários, quem tinha páginas de pet, quem pet shopping, etc. Quem publicava um cachorrinho, quem publicava um gatinho e tal. Você com aquilo ali, você pega aquilo ali e entrega o conteúdo de um vídeo com a defesa do animal, gerando o link, ou só o Saquete pescando, dizendo que é o passatempo favorito, ou com o cachorro, e etc, etc. E as pessoas que recebem querem ouvir, têm interesse naquilo, têm empatia, é chamado rapport. Né? Você tem que gerar o rapport na comunicação política. E é exatamente assim que a gente faz. Você tem um Big Data, você consegue separar, você consegue... Não adianta você querer falar com a classe D e E, dos rincões do Estado, da mesma maneira que você fala com o cuiabano da classe A e B. Primeiro, você não vai falar nem com um, nem com o outro, e os dois vão ter uma sensação aversiva à tua mensagem. Você deve falar de maneira diferente, de forma diferente, com pessoas diferentes. Ali a gente estava explicando o processo, eu ia explicar um processo, mas assim, achava que estava muito técnico. Isso aqui é a estruturação básica de um sistema de inteligência artificial. Na verdade, por que eu